Estamos ao vivo? Ó, 8 horas em ponto. Laroyeixo, salve nossa quinta-feira sagrada. Salve Papai Oxóssi. Okearô, salve meu Pai Otolu. Ô povo! Se eu contar pra vocês uma coisa muito engraçada, contar uma coisa muito engraçada pra vocês, que é o seguinte: já ouviram falar do Al Capone? Al Capone? Boa noite, Alex. Pois é, o Al Capone foi um cara extremamente perigoso da máfia italiana. Um cara super perigoso. Matou, roubou, fez o diabo. E sabe por que ele foi preso? Foi preso por fraude, fraude fiscal. O imposto de renda mandou prender ele. E aí o cidadão que fez o diabo ao longo de 4 anos de vagabundagem na presidência da República vai cair, mas vai cair de cara, porque pediu para falsificar, ou falsificaram para ele, e ele aceitou, porque não adianta dizer que não sabia, ele aceitou um documento falso. E falsificação de documento, querido, é crime. É crime. E aí, junto com a falsificação de documento, vem um monte, vem um fio assim, ó. Já pegaram o celular de todo mundo, acharam até pendrive. Será que vai achar o pendrive que o Bananinha levou lá pra Copa? Não sei. O assunto hoje, meu querido, quem perguntou aqui o assunto, não consigo falar o seu arroba, mas o assunto hoje é a conversa com ela. Ela até pode puxar minha orelha, mas eu diria que ela foi a sensação das eleições de 2022 para governadora aqui do estado. Ela teve uma representatividade muito grande. Vou conversar hoje com a Bia Vargas, que foi candidata a vice-governadora na chapa, junto com o Décio Lima. As más e boas línguas dizem até que ela foi a grande cereja do bolo que levou o PT no inédito segundo turno. Ô Zeca, me deixa aqui, quieto. O Zeca quer entrar na conversa. Vamos chamar ela para trocar uma ideia? Vamos chamar? Ela já tá ali, ó. Ela já tá ali, ó. Vou chamar ela. Eu nunca acerto como é que eu chamo. Aqui, ó. Aí, João Bia. Eu tô aqui, tá, gente? Já chamei. Chamei certo? Será que eu chamei? Ah, chamei. Ela entrou e já. Oi, Tudo bom, minha linda? Tudo bem? tudo certo. Tá dando para me ouvir bem? Ah, fez assim. Eu também pensei que eu não conseguia. Ó, eu Eita, vou tossir bastante, que eu tô meio gripada. Tá me dando aqueles calafrios, mas estamos aí, vai dar certo. mas é gripe ou o que Não, é? é gripe, é É gripe. gripe. É gripe. Mas vacininha de gripe tá aí também, depois que passar, viu, galera? Eu Não vou se levar vacinar e falsificar a carteira de vacinação dá por ruim. favor, Então, em todos os postos de saúde do estado do país, só chegar lá, apresentar a carteirinha e vacina no braço. pois é, Bia, muito, muito obrigado de ter aceitado. Voltei. Voltei, tô aqui. Não tenho desespero. Obrigado por ter aceitado participar do Resenha de Preto aqui no Informe Blumenau. Já Eu faz que um agradeço o tempinho que eu convite. estava pensando que momento que eu te chamaria, e aí os caras ajudam, né? Aí o povo ajuda. O povo dá aquela força pra gente. E aí o pessoal já vem, com o Rafael Cunha já disse que Blumenau te ama. Queridos, eu também. Foi uma bela Ah, experiência ter passado por Blumenau nessa última campanha. pois é, pois é. Blumenau te espera. Blumenau te espera para outros rolês que estão acontecendo aqui. Mas para quem não conhece a Bia, quem é essa Bia Vargas que todo mundo fala? Ai, Ai, é contigo. fico nervosa com essas coisas. Então, Marcos, essa Bia Vargas, tem várias Bias Vargas aí que as pessoas, né? Algumas conhecem uma versão, outras, mas a que ficou é, dentro do estado de Santa Catarina conhecida nesse último ano é a Bia empreendedora, a Bia que é mãe, a Bia que anseia por um estado de Santa Catarina que consiga abranger a todos. Então,
Foi essa versão que eu coloquei nas ruas e foi essa versão que eu consegui conversar com grande parte do Estado e fazer com que a nossa proposta chegasse a tantas pessoas e fosse realmente tocada, né? As pessoas realmente se sentiram tocadas por isso, por encontrar ali naquela figura, aquela Bia que se apresentou enquanto candidata, uma pessoa que sentia as mesmas dores. Então, eu sou mãe solo, microempreendedora num estado onde se fala muito do empreendedorismo, mas se deixa muito de lado o porquê que esse empreendedorismo vem à tona, né? Eu sou uma mulher preta, então carrego nessa minha figura tantas dores e tantas versões delas, e foi isso que a gente conseguiu levar para a rua e encantar. Mas eu também sou a Bia que já morou fora de Santa Catarina para conhecer o mundo lá fora, para saber como que é. A Bia que adora vinhos, que estudou por um tempo e trabalhou com eles. Enfim, tem várias versões dessa Bia. E coisa boa, assim, sabe? E aí eu pego no seu pé e eu brinco muito nesse sentido. Eu conheço a Bia há muito pouco tempo. O que eu conheço da Bia, o pessoal, ai, você é amigo da Bia? Eu falei, cara, eu quero ser amigo dela, mas eu conheço a Bia política, né? Eu conheço a Bia que ralou muito durante as eleições de 2022 e ralou muito mesmo. Eu sou testemunha disso. Mas quando eu falo assim, eu e tantas outras pessoas colocam que você foi a grande novidade, ou talvez a grande esperança, ou eu não sei qual adjetivo usar, mas eu vou usar esse. A grande novidade, a cereja de uma eleição tão estranha, porque era uma eleição que não se disputava só uma eleição, era uma eleição para discutir a democracia, tantas Sim. outras coisas. Quando a gente te dá esse rótulo, e aí a gente, né, a imprensa, todas as pessoas que falam de política, falam a grande sensação da eleição foi a Bia Vargas. Como é que tu encara isso? Como é que tu recebe esse adjetivo, por exemplo? Olha, Marcos, essa realmente foi uma eleição onde a gente precisou defender o básico do básico, né? A gente tinha, além de toda a corrida normal de quem está no meio da política conhece, que é o pedido do voto, colocar propostas na rua, a gente tinha que defender o básico, que é a verdade, é a ciência, sabe? E fazer toda essa discussão do que é fake news, do que é verdade, como embasar e fazer com que as pessoas distingam cada coisa. Quando eu acabo recebendo esse título, uma característica, enfim, não sei como que a gente pode denominar, eu fico, claro, muito lisonjeada, mas ao mesmo tempo ciente, porque eu entrei para isso, né? A minha batalha sempre foi para falar por aqueles que não tinham voz. Desde o primeiro momento que eu me coloquei à disposição dentro da política, lá em 2016, né, foi quando eu iniciei a minha vida político-partidária, foi justamente para falar por aqueles que nunca puderam falar, que por algum motivo, ou vários motivos, não tinham esse espaço. Então, quando eu entrei nessa rota e na possibilidade de me tornar candidata a vice-governadora de um estado como Santa Catarina, eu sabia que a gente tinha todas as chances de criar um burburinho, porque era realmente algo inédito, né? Por N coisas. Então, eu sou uma mulher preta, mãe solo, sou microempreendedora, não tenho um sobrenome, não tenho uma família que tenha dinheiro, então nada que tenha me alçado com alguma facilidade para esse local. Então, a gente sabia que era realmente algo inusitado. Então, a minha entrada foi muito bem pensada nesse sentido. O que surpreendeu, de fato, foi... A gente sabia que iria atingir muitas pessoas, a gente não imaginava que iria atingir tantas, né? Que queria realmente comover tantas pessoas como a gente comoveu. Então, nesse sentido de ser a grande novidade, eu não tenho nenhum sentimento tipo, nossa, como eu sou uma pessoa especial, olha, não tem nada disso. Na verdade, a gente só fez aquilo que deveria ter sido feito há muito tempo, né? Então, finalmente, tivemos coragem, né? O que eu digo com tivemos? Essa parcela política, né, progressista de esquerda teve a coragem de realmente apostar em quem é
o povo que está ali naquela batalha, não é verdade? Então, quem são as pessoas? Quem é a base da pirâmide? A base da pirâmide é a mulher preta. Quem são a grande maioria das microempreendedoras? As mães solo. Então, finalmente se teve coragem de colocar para representar e expressar essas dores quem de fato sente, né? Não quem acha que sabe, quem porventura acredita que pode achar alguma solução. Então, foi um ato de muita coragem e foi o que aconteceu. Então, é preciso ter coragem para fazer história e a gente conseguiu fazer através desse passo que foi colocar uma pessoa que não era tradicional nesse meio, mas que representava e falava por tantos. E é tão doido isso, e é bacana isso, porque, por exemplo, na Blumenau, Blumenau essa semana recebe, né, recebe tem a primeira vereadora negra, né, mulher preta, assumindo uma cadeira. Eu desconhecia que existia uma suplente em Blumenau negra e eu achei incrível. E assim, a gente também, movimento negro, do campo progressista, tem que parar com essa máxima, e aí é uma crítica mesmo, a gente tem que dar um tempo com isso, de achar que é preto, tem que estar num partido com uma configuração de esquerda, né? Que ela foi eleita pelo Patriotas, assumiu uma vaga pelo Patriotas. É isso, gente. Hoje, a população preta está em tudo quanto é canto. E se a representatividade dessa mulher preta se dá por um partido, e aí precisa ficar a crítica aqui, né? Se o golpe do 8 de janeiro tivesse dado certo, de que lado esse partido estaria? Essa é uma pergunta que todo mundo precisa fazer, tá? Uhum. Quando você vê o Tarcísio, muita gente falando do Tarcísio hoje como ele se colocando um cara de centro, um cara que vai ser candidato a presidente em 2026. Não, ele não é de centro. Pergunta para ele de que lado ele ia estar no golpe de 8 de janeiro. Se o golpe tivesse dado certo, ele ia estar do lado de quem? Ele ia estar do lado da democracia ou ele ia estar do lado dos bolsonarismo, né? Que aí isso é uma outra coisa, né? Tem o cara de direita, de extrema direita, e tem o bolsonarista. Agora, essa tua fala acaba tendo diversas camadas e muita coisa para debater nesse sentido. Referente à questão do movimento negro e do lado progressista centro, né? Enfim, direita, esquerda. Eu nunca, enfim, me denominei nunca nada. Tipo, estou na política, o que eu quero da política? Eu quero que as pessoas tenham comida, que as pessoas tenham acesso à educação, que as pessoas tenham acesso ao básico, que as pessoas possam usufruir de tudo como todo mundo pode usufruir. Sem, né? Diante daqueles privilégios, etc. Quando eu sou candidata pela primeira vez em 2020, eu começo a ser apontada como uma candidata de esquerda. Então, isso nunca veio de mim, isso veio de fora. E aí eu fiquei assim, cara, será que é isso mesmo? O que é isso? Porque eu tenho uma opinião não muito... como é que eu vou falar? Só fala. Não, só para chamar a palavra, não muito popular referente a essa questão de direita e esquerda. Eu acho que é uma baita de uma hipocrisia que no Brasil a gente não consegue fazer isso com tanta fidelidade, tá? Então, essas pessoas que se denominam de direita, conservadores, não é nenhuma, porque não, com certeza, a grande maioria que se diz conservador de direita não sabe nem rezar um Pai Nosso, sabe? Não são fiéis à família jamais. Se a amante ficar grávida, vai querer abortar. Então, esse monte de balela que fez com que a gente se dividisse de uma forma que hoje está quase que intragável falar sobre política. Então, está afastando muitas pessoas e é uma batalha que a gente está tendo diariamente, referente a essas fake news e essa disputa de narrativa. A gente não consegue avançar nas discussões por conta dessa divisão, que no final das contas ninguém é nada. Uhum. Ninguém é nada. Porque aí fica, mas a Bia tá de esquerda ou de direita? Assim, gente, eu quero que as pessoas comam, que tenham acesso, tal. Só que ao mesmo tempo eu sou microempreendedora. Então eu também quero ter uma liberdade para eu poder fazer os meus negócios. Eu também quero
que uma taxa de juros seja minimamente competitiva para eu poder avançar no meu negócio. Então, e aí? Eu também faço, eu gero emprego, eu também pago imposto. Afinal, onde é que eu me encaixo nessa história toda de que alguém plantou, né? Uhum. Se tu é uma coisa, tu não é outra. Se tu tá aqui, tu não entra aqui. Claro que em sua grande maioria, a gente está falando dos extremos, né? Daí, dos extremos, realmente, eu não sou nada, eu não quero participar nem de um lado nem de outro. É um absurdo tudo que a gente tem vivido. A gente estava falando das candidaturas ali, sobre uma mulher preta estar num partido que, né, não é considerado de esquerda, será que vale, não vale? E aí vem a questão da consciência e da informação, né? Eu jamais poderia ficar num lugar, ou minimamente num campo, em que é prioridade me matar. É difícil, né? A Uhum. prioridade dos caras é exterminar qualquer corpo parecido com o meu. Então, Uhum. realmente é um ambiente que eu não tenho condições de permanecer. É louco isso. É louco isso, porque aí, a semana passada, um prefeito de uma cidade do Paraná é preso porque matou a amante dentro do motel, que é isso que tu falou, né? Que foi lá e tentou fazer o aborto dela e o cara era pastor. A loucura chega a tanto, né? A loucura chega a esse ponto. Mas nós vamos falar disso também, mas antes o professor Christian, ele coloca a Bia uma mulher que nos inspira e orgulha todos os catarinenses. Corajosa, simples, inteligente, empreendedora e democrática. E aí ele completa: precisamos nos unir todos para um novo e amplo e inovador projeto para 2024 nas cidades, cidades para as pessoas. É exatamente essa a pegada, professor. E eu acho que a Bia conseguiu sintetizar quando isso está para além do espectro esquerda, direita, centro. Porque, assim, quando você discute com alguém minimamente civilizada, tu vai discutir com essa pessoa e vai falar: cara, eu não quero que as pessoas passem fome. Bom, eu também. Ok. Eu quero mais segurança para o meu filho. Ok, Eu tá também. certo. Eu quero uma saúde que funcione. Ok. Então, né, o máximo que pode acontecer é uma divergência ou outra Da no campo. maneira como fazer isso, né? Exatamente. Porque é isso. Não, você ainda continua, não em campanha, mas as pessoas ainda te abordam para discutir política. Como é que é isso no dia a dia pós-eleição? Muito! Eu contei esses dias uma história que eu fiquei no primeiro momento assim chocada que eu passei por aquilo. Na Semana Santa, na semana da Páscoa, quinta-feira, eu saí para jantar com umas amigas e aí daqui a pouco eu percebi que uma mesa tava me olhando, me olhando, me olhando. E aí rola essa confusão, né? Será que tá olhando para alguma coisa? Será que eu tô suja? Me babei? Ou tá me reconhecendo da campanha? Daí fica essa confusão. O que que é? Então eu tô sempre sorrindo para todo mundo porque a gente nunca sabe de onde que pode ser. E até que, por fim, essa pessoa me chama, né? Esse senhor me chama. Tava ele mais dois homens. E aí ele disse: eu só quero 1 minuto do teu tempo. Eu, sim, claro. Eu só, tu pode me explicar o que o teu governador estava fazendo ontem em Blumenau? Para contextualizar, foi um dia depois da tragédia da creche em Blumenau. Aí eu assim, meu governador, quem? Jorginho? Afinal de contas, meu governador é o Jorginho, ele que está governando o estado. Não, não, o teu governador. Eu assim, quem? O Décio? Eu assim, olha, o Décio foi prefeito de Blumenau 2 vezes, foi deputado federal pela região inúmeras vezes. A mulher dele hoje é deputado federal, ele é de lá, a família dele está lá. Não entendi. Não, Ele mora aqui. mas é porque na eleição ficavam falando mal um do outro. Assim, meu querido, a eleição acabou. A eleição acabou, não existe mais disputa, não existe mais nada. Estamos todos querendo o mesmo objetivo, que o país vá bem, que o Estado vá bem. Aconteceu uma tragédia que o mundo inteiro está falando, então nada mais normal de que ele esteja lá, se solidarizando, oferecendo ajuda da maneira que for. Não tem nada de errado nisso. Então, a abordagem ainda é, claro, muitos para parabenizar, enfim, muito carinho ainda recebo.
E também para fazer umas cobranças desse tipo que eu fico meio assim, cara, as pessoas. Às vezes eu me sinto, sabe aquela personagem de novela das 8 que começa a ser odiado, que o personagem é vilão e apanha na rua? Às vezes dá essa sensação, porque as pessoas vêm me cobrar umas coisas que eu, tipo, cara, a eleição acabou lá. A minha relação com o Décio é ótima, mas assim, a mulher dele é a Ana. Eu não tenho nada a ver onde o Décio tá ou deixa de estar. Não existe essa necessidade de eu ter que explicar o que ele anda fazendo. Então, as pessoas realmente são muito confusas, né? Misturando o enredo com o personagem. Não entenderam ainda que a eleição acabou. A partir do momento que a eleição acaba, é vida que segue, todo mundo quer a mesma coisa, que tudo dê certo, ponto. Que o governador faça o melhor governo possível. Porque nós estamos, ele não governador só para quem votou nele, é para todo mundo. Então, as abordagens, assim, em sua grande maioria, claro, muito carinho, mas essa história eu achei muito curiosa e didática, né? Para perceber como que a gente ainda tem que conversar e se dispor. Aí eu fiquei ali, né, debatendo. Mas aí chegou um momento que eu vi que a gente não ia avançar, porque daí começaram a puxar, e o Lula assim, amigo, véspera de feriado, quinta-feira eu tô indo embora. Beijo, tchau. E o Denner, nosso fotógrafo, super fotógrafo, Denner, onipresente, porque esse bicho tá, tu piscou, ele sai de um buraco com a máquina, assim, né? Quietinho, cheguei, ó. Eu acho ele muito doido. Tu piscou, ele aparece com a câmera. Onde é que você tava? Não, tava aqui. Mentira, não tava nada. Denner, um beijo, querido. Pois levando isso em consideração, como é que a Bia política, vamos fazer essa diferenciação, eu adorei um vídeo que a Rita Von, nunca conseguiu falar o nome dela. Eu sei quem é. Eu sei quem é, também. Pois é, eu nunca consigo. Produção, se vocês me ajudarem, a Rita, ela diz o seguinte: todo mundo tem todo mundo tem uma drag, né? Todo mundo tem uma drag em si. Ou seja, quando a gente acorda, a Bia se transveste de empreendedora, vai vender, vai fazer os casórios. O Marco, quando coloca o terno, aí se transveste ali de advogado, aquela coisa. Então a gente se monta como uma travesti se monta, né? Como uma drag queen se monta. Olhando para esse prisma e pensando que a gente não precisa ser político toda hora, todo momento. Então tu saiu para fazer um rolê, né, com as suas amigas e o cara te interpela ali, quer conversar com a Bia política. E aí, por óbvio, né, é algo que também anda junto com a gente, é meio mistureba. Mas aí tu olha para esse cidadão e aí a gente olha para o estado de Santa Catarina com um discurso conservador que tem, anticorrupção, e aí a gente tem mais ou menos, os números ainda batem, um foi solto, não foi, mais de 15 prefeitos presos por corrupção, né? Temos agora em Brusque, hoje, o TSE derruba, cancela, tira. Brusque está sem prefeito hoje, porque o TSE cassou os prefeitos que foram eleitos por uso do poder econômico com o tiozão lá que tem aquela loja que compra as coisas da China e fica falando que a China é ruim. E é patriota. Como é que é isso? Como é que se discute com esses caras? E aí eu estou falando de uma pessoa, uma mulher preta que está no sul de Santa Catarina, que é um lugarzinho bem doido, bem estranho. Como é que é isso, Bia? Então, Marcos, eu acho... acho não, né? Eu acredito que é impossível, uma vez que tu coloca a tua cara enquanto candidato, a fazer essa separação de CNPJ e CPF. Não existe mais pessoa física, pessoa jurídica. Agora, eu ando por aí e eu continuo sendo, né, a ex-candidata, a possível próxima candidata. Então, não existe mais isso. Então, eu vou estar sempre à disposição, porque fazer política é isso, né? Fazer política é doar o teu tempo, o teu corpo, o teu ser, a tua vida em prol de algo. Mas, Bia, deixa eu te interromper um pouquinho.
tu não se dá o direito de, às vezes, desligar, dar o off para esse tipo de Eu coisa? me Tu não, dou total esse direito, as pessoas aqui não dão. tá. Eu me dou esse direito com toda certeza. Mas o que que acontece? Tu fica, é meio que é quase que uma prisão, né? Porque, por exemplo, tu vai sair, aí tu vai beber um pouquinho. Será que? E aí tu tem que dar uma controlada se tu vê que, opa, peraí, pode ser que eu seja abordada. Então, tu nunca tá 100% livre, não existe mais isso. Porque tu colocou tua cara, tu se posicionou, tu colocou ali a tua vida diante daquilo. E aí tem os ônus, né? Que eu tenho enfrentado, né, na minha vida, principalmente, né, pessoal, o meu negócio, ele está bem comprometido nesse sentido, porque, como tu falou, eu me posicionei por um lado, moro numa região que majoritariamente apostou no outro lado, então, por óbvio, há esse revés, né? Então, a relação comercial acaba sendo comprometida nesse sentido. Então, a gente tem que E é rever. muito louco, né? Eu fico espantado. As pessoas me perguntam isso, como isso pode ser possível. Das empresas empenharem o seu CNPJ num projeto político. É algo Mas é assim. porque foi descaracterizado, né? Essa campanha, não essa campanha política, essa campanha, descaracterização dessa questão política e colocar os valores à frente disso, né? Então, quando coloca família, pátria e religião à frente dessa discussão, as pessoas se sentem motivadas a fazer essa linha de frente, essa batalha, porque são esses valores que a gente tem que defender, porque senão a nossa vida vai acabar. Então, as pessoas inverteram todas essas histórias. Então, por isso que ainda acham que a gente está em campanha. Aí a gente volta àquele exemplo que eu citei do restaurante, que o cara ainda não entendeu que a campanha acabou, a disputa era só naquele período, e agora é vida que segue. Porque eles estão numa batalha invisível que foi plantada na cabeça deles. Que a gente Uhum. tem que lutar contra o mal. Existe essa luta contra o mal que a gente não enxerga, que não existe ameaça nenhuma, mas que eles, de alguma forma, se impuseram ali como um exército defensor e eles vão colocar e defender com unhas e dentes. Então, esses CNPJs que se colocaram, né, à frente dessa batalha fazem isso, em nome disso, né? Em nome disso. O Ronaldinho aqui coloca parabéns pela entrevista, obrigado. Boa, Obrigada, gente. brilhantou toda a campanha. Ah, vários elogios, vários elogios. Agora a família agora a família do palhaço estão conseguindo emprego aqui em Santa Catarina na política. Pois é o que a gente coloca lá atrás, né? O estado mínimo para quem, né? O estado mínimo para quem, né? É para a mulher preta que tem o subemprego, mas os meus branquinhos que nasceram privilegiados podem ter emprego no Senado, podem ter emprego no governo do estado. Essa maluquice a gente precisa também começar a discutir direitinho. Volney, aquele bom e velho gremista, fala, meu querido, boa noite. Andréia, boa noite. O Alex, aí o Tarcísio coloca aqui, boa noite, seus lindos, que alegria este programa. Fazendo esse meio campo, Bia, e aí olhando essa foto bonita que está aí atrás, essa figura, né, do jeito, essa caricatura que tem ali atrás, como é que tu faz a avaliação desses primeiros 4 meses de governo? Oi, Josi! Desses primeiros 4 meses de eleição, de campanha, oh, meu Deus! De governo. Voltou de governo, que a gente acha que está em campanha sempre, né? Como é que tu avalia os 4 meses aí, primeiro, de reeleição de governo do Lula? Olha, a questão do avaliar, eu acho ainda um pouco complexo a gente fazer isso com tanta certeza e propriedade, porque tá difícil, né, ainda governar. Esse modus operandi da oposição, ele está sendo proposital para que se atrase esses avanços e essas discussões que a gente precisa. Eles entendem que fazer oposição é frear o governo e não
fazer a disputa de projetos, né? Mas eu acredito que os olhos, assim, do governo estão voltados para o que foi debatido durante a campanha. Eu acho que a gente teve, hoje, por exemplo, né, foi aprovada a questão de igualdade salarial, a gente tem belos avanços referente à questão étnica dentro do país, a questão ambiental e dos povos originários. Eu acho que está sendo, assim, a política está sendo perfeita nesse sentido, e o caminho que, né, é um pontapé inicial que vislumbra os próximos 3 anos e meio muito positivo nesse sentido. A gente precisa agora torcer para que esses que se colocam do outro lado como oposição tenham uma luz e venham para debater de fato o que a gente precisa debater. Querem ser oposição, tá tudo certo, é lindo, é ótimo, é necessário. É necessário, mas que se faça isso com qualidade, que venha debater projeto de lei, que venha colocar para andar propostas que vão fazer a diferença na vida da maioria das pessoas, e não para um pequeno grupo, né? Eu acho que é fundamental que a gente coloque. Eu tenho feito essa discussão já há algum tempo, lamentando, né? Agora falando aqui da nossa região sul, como é triste ver os nossos deputados desperdiçando a oportunidade de fazer uma boa oposição e fazer com que essa trilha, esse trajeto deles sejam feitos com qualidade, né? E não sendo desmentido pelo Reinaldo Azevedo, protagonizando a coletiva de imprensa para pedir impeachment. Meu Deus, 4 meses de governo, impeachment, sério isso? É sério que a gente precisa passar por isso? Então, mas voltando à questão da minha avaliação do governo, eu acho que o caminho é esse. Tem muito que fazer, é óbvio. É uma pena que tá patinando, né, por conta de várias coisinhas miúdas, mas no geral tá cumprindo o que prometeu. E aí tu levantou um ponto interessante, né? E aí vale de novo essa reflexão que tu levantou. Qual é o tipo de oposição? Qual é o tipo de oposição? E aí fica a crítica. Que tipo de político foi eleito para nos representar? Né? Aí fica esse sentimento de que bastava apenas se colocar como conservador, né? Como luta pela corrupção, o discurso fácil, né? O discurso fácil. E aí acontece da forma como aconteceu. E aí pedir impeachment. Gente, assim, ó, como a Bia falou, a oposição ela é necessária. Ela não é que ela tem que existir. Ela deve existir e ela é necessária, porque senão vira ditadura. O cara faz o que quiser, da forma como quiser. E tá errado. Exato. Assim como a gente também tem que pensar que a forma como essa coletiva de hoje é o exemplo básico da pantomima que esses caras estão passando. Pedir impeachment por conta do 8 de janeiro. Cara, eu quero o chá que os caras tomam. Eu fiz um debate na rádio semana passada. Eu falei, gente, não tem nem lógica alguém imaginar que no 8º dia de governo o presidente produza um ataque daquela proporção que não trouxe nada de positivo para ele. Não tem sentido alguém achar que foi algo projetado pelo governo. Gente, por favor, um mínimo de bom senso. Além de toda a destruição, o prejuízo financeiro, teve o prejuízo que até hoje a gente acarreta quando eu faço aqui a avaliação do governo e pontuo a lentidão de muitas coisas, é resultado desses ataques. Porque quantas coisas tiveram que ser revistas e paralisadas por conta desse 8 de janeiro, e as pessoas vêm dizer que não, isso foi planejado pelo governo. Por favor, é muita insanidade. Então, sabe, ninguém consegue apontar uma vantagem. Daí, para dar uma cutucadinha, eu falei a mesma coisa que falar que a facada foi fake. Só que a facada garantiu uma eleição. 8 de janeiro não garantiu nada. Pois
É bem interessante essa história, principalmente da facada. A facada não foi fake. O cara realmente foi para o hospital, existiu uma faca, existiu um cara que deu a facada. Sabe? Essa Mas narrativa, ela existiu. há teorias de que não existiu, que aquilo foi projetado, etc, etc. É a mesma coisa. Fica achando que a facada foi fake, que não aconteceu a facada, que era tudo uma mentira, que foi um negócio inventado, e falar que o 8 de janeiro também foi projetado. Meu Deus, não tem como. Desses prefeitos que foram presos, a avaliação de vocês aí na região ficou como? Como é que vocês estão lidando com isso? Olha, eu só faço uma pergunta. Falam que Santa Catarina não vota em bandido, que Santa Catarina não vota em corrupto, que Santa Catarina... Não, 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 não. Será que isso é verdade? Será que é isso mesmo? E aí voltamos à discussão dos lados, né? Porque eu estou empenhada em fazer essa desconstrução de direita e esquerda, de nós e eles, lado A, lado B. A gente tem que parar de alimentar isso para poder voltar a discutir de uma forma saudável sobre política. Falam que Santa Catarina é o que é essa potência, porque a esquerda nunca governou em Santa Catarina. E aí a gente entra numa controvérsia, porque em 2002, né, foi o estado que proporcionalmente mais deu voto para o Lula. 2 ou 12? 2, né? 2. 2002. Então a gente já fica meio assim. Mas é porque os municípios não são governados pela esquerda. Pois é, a gente está vivendo hoje um dos maiores escândalos de corrupção com nenhum prefeito de esquerda. Todos pediram voto para o Bolsonaro. Todos pediram voto para a direita. Todos se denominam de direita conservador. Será que é essa mesma discussão que a gente tem que seguir? Direita, esquerda, conservador e liberal, conservador e progressista? Será que é essa discussão que a gente tem que ter? Ou começar a avaliar realmente qual é o projeto que a pessoa tem de governo, qual que é a condução que ela leva na vida dela, para onde ela quer levar essa posição que ela está ocupando? Eu acho que a gente tem que desmistificar essa história e colocar na mesa. E aí fica esse ponto de interrogação. Afinal de contas, Santa Catarina está querendo o quê? Uhum. Chega onde com isso? Vai cair Pois é. mais gente, né? Isso é premonição ou tu tem algum contato? Não, ou é furo de imprensa? Não, escuta. Essa última fase, né, que veio, bom, não é, eu brinquei, eu assim, cara, só tem cidade pequenininha, tá faltando cidade grande nisso daí. Eu acho que ainda vai vir a última temporada dessa série que vai ser para arrebentar a boca do balão. Eu tô fazendo essa aposta. Fontes da minha cabeça. É a melhor fonte. Fontes, minha cabeça. Minha cabeça. Não tem fonte melhor que a minha cabeça. Eu acho que eles estão guardando melhor pro final. E como é que tu... Assim, claro que não é cedo, porque falta um ano e pouquinho para a eleição do ano que vem, né? E muitos analistas apontam que é uma prévia, e sempre é a eleição para as prefeituras, uma prévia do que pode acontecer na eleição para 2026. Como é que tu enxerga esse desenho que está se montando no Estado? Tu tem alguma esperança de que o campo progressista, sem entrar no mérito de esquerda e direita, mas tu tem alguma esperança de que esse campo consiga dar uma furada na bolha, tendo em vista que tivemos a contribuição dessa galerinha que fez xixi fora do pinico? Marcos, o que acontece? Eu acho que hoje, né, o cenário hoje, diante do que a gente está vivendo, a gente ainda tem esse reflexo dessa ascensão dessa direita, dessa questão conservadora, ilusória, e eles estão com força para fazer isso, né? Mas aí é uma análise, fontes, minha cabeça e observação de tudo que a gente tem vivido. Com a conclusão, né, desses inquéritos aí referente aos prefeitos, com o que está por vir referente ao nosso ex-presidente, eu acredito que Santa Catarina vai começar a ir para o centro, chutando aqui, que pode ser que a gente reviva, e aí
aqueles partidos de centro podem, que estavam sufocados, que caíram muito nas últimas eleições, podem ter um suspiro aí e uma sobrevida, né? Então, eu acho que é difícil ainda vislumbrar Santa Catarina voltando para esse campo progressista de centro-esquerda, Uhum. né? Que a gente pode dizer que não, peraí. Aqui no Sul, por exemplo, vários municípios foram governados pelo PT, e eu tenho essa memória. Vários, inclusive a Içara, onde eu moro, já foi governado pelo PT, o Balneário Camboriú, tipo, vários municípios aqui por perto já foram governados pelo PT. Então, isso não é uma realidade impossível, já aconteceu, né? Laguna, Joinville, Joinville já foi governado pelo PT. Então, tipo, a gente tem, tem isso na nossa história. Mas eu acho que ainda fica muito difícil esse retorno com uma velocidade, né? Uhum. Depois de tudo que foi vivido. Então, eu acho que, concluindo esse inquérito dos prefeitos, e tendo mais nomes, se houverem, né? Mais nomes presos, a gente ter uma revirada, né, nesses sigilos, em tudo que a gente suspeita do ex-presidente, eu acredito que eles vão acabar caminhando para o centro. E aí, 2024 vai ser por aí. Aí a gente volta à normalidade do Estado. E aí o Tarcísio já coloca aqui, né? Eu gostaria de uma avaliação dos primeiros dias de governo do Jorginho, especialmente sobre ficar meses sem completar o time. O que o Tarcísio coloca é que o governo ainda não está faltando secretário no governo do Jorginho Melo, não completou ainda todas as secretarias de trabalho. Como é que tu, olhando para nossa terra aqui, como é que tu Sim. vê isso tudo? Como eu falei referente ao governo federal, eu também acho que é cedo para fazer alguma avaliação sobre o Estado, mas eu concordo que, por exemplo, a questão da segurança demorou muito para colocar, né, algum vislumbre, está muito focado num projeto que, embora foi algo que ele prometeu durante a campanha, que é a questão da faculdade, está colocando esforço demais em cima disso, tendo outros pontos mais importantes para olhar, né? Então, mas são quatro, a gente está indo agora para o quinto mês de governo, então é cedo para fazer grandes avaliações, mas é isso. O Estado quis, a gente vai ter que esperar e ver o que. Mas ele tem que dizer que veio, né? Mas a saúde, que também foi um ponto muito tocado durante a campanha dele, está caminhando, né? A gente tem uma secretária que, independente de qualquer coisa, disse a que veio e está colocando o trabalho na rua, está colocando as coisas para andar. Com a ajuda do governo federal, eu acho que é muito importante pontuar isso, né? E o Jorginho, ele tem grandes desafios aí pela frente, como a questão do Plano 1000, que ele não vai continuar, e aí tem que rever todas essas questões. E o time que ele precisa formar, né? Então, essa demora, eu acho que ele poderia dar uma segurada nessa ânsia do projeto das faculdades e olhar para essas outras questões que estão aí em haver, que talvez falta só esse detalhe para caminhar, né? Bia, falando em educação, falando desse projeto do Jorginho aqui, né, como pai de alguém, né, pai de um guri que está agora na universidade, falo, meu governador, consiga logo isso e tal. Porém, contudo, entretanto, óbvio que a gente tem que pensar que tem que ir para além, né, das promessas de campanha, tem que se olhar um pouco mais. E aí tem um ponto muito sensível. Amanhã fazem 30 dias daquele fatídico dia da tragédia aqui em Blumenau. E aí eu pergunto para a mãe, para a política, para a cidadã, né? Como é que tu viu isso e como é que tu enxergou, como é que tu viu o que aconteceu, como é que tu vê o que aconteceu, como é que tu enxerga o que está acontecendo e qual a sua opinião, né? Claro que é fácil ser engenheiro de obra pronta, mas como é que tu se coloca nesse sentido? Bom, no primeiro momento, quando eu soube da tragédia na creche, foi aquele choque, eu acho que todo mundo ficou nesse primeiro momento assim, anestesiado,
tentando entender o que poderia estar motivando. E no segundo momento foi rever toda a nossa logística de vida, de modernidade, como que a gente está tratando tudo. Eu, pessoalmente, acho que esse é um assunto muito complexo, que ao mesmo tempo que ele não é político, ele é. Ao mesmo tempo que ele não é de lado, ele é. Então, tem várias questões aí de comportamento, de criação, de condução dessa modernidade, essa relação, esse relacionamento com a internet, com as telas, o conteúdo. Então, tem uma série de coisas aí que a gente precisa rever para poder evitar com que tragédias como essa se repitam, né? E aí a gente vê o que aconteceu no pós, né? Que foi como jogar uma pedra dentro de uma piscina e aí o que foi reverberando, né? Então as micro-ondas, assim, então todo dia era uma ameaça, era uma brincadeira de mau gosto, alguém que... Então, para a gente entender também essa relação com a internet, com a adolescência, com a infância, que na nossa época a traquinagem era apertar a campainha da vizinha e sair correndo. Hoje é fazer uma foto com uma arminha de brinquedo e dizer que vai fazer, entende? E parar uma cidade inteira. Mover toda a polícia e deixar o Estado sob alerta. Então, é a gente compreender e estudar muito, né? Se debruçar. Então, não tem uma resposta pronta, não tem uma fórmula para que a gente consiga realmente eliminar isso. Vão ser tentativas para que a gente não viva mais essas tragédias, né? Agora, o que a gente precisa aprender com o erro dos outros, né? Eu acho que é um caminho. Então, essa questão de armas, acesso a armas, essa apologia ao armamento, a gente já tem provas, né, dados dentro de outros países que a gente sabe que não funciona. Os Estados Unidos é recordista. Oi, Hugo. Aqui. Oiê! Ai. Fala, rapidinho. Tá, deixa eu continuar aqui. Deixa eu continuar. Tá. Depois a gente conversa. Ai, que figura! Então a gente tem que fazer várias análises e eu acho que aprender com os erros, embora, né, é humanamente mais, não é, vou dizer eficaz, mas a gente aprende mais com os nossos erros do que com o exemplo dos outros, mas eu acho que nessa situação eu acho que é mais inteligente a gente observar o que o outro está errando e tentar não repetir aqui, né? Que a gente já viu que não foi bom. Só para termos de registro disso que a Bia falou, a Polícia Federal fez uma operação hoje, pediu recadastramento, houve uma gritaria geral, e eu não entendo por que houve essa gritaria só por conta de um recadastro das armas junto à Polícia Federal, e aí sobraram algumas armas sem cadastro. A Polícia Federal já bate pronto, tinha uma operação pronta, e o que aconteceu foi que, literalmente, aqui em Santa Catarina, houve 4 prisões e alguns mandados de prisões, inclusive, com caras com condenação, com arma que não podia e tal. Então, assim, como o próprio ministro da Justiça colocou, algo certo não estava errado, algo errado estava muito certo. Então, assim, é complicado. Olha só, estamos com moral. O nosso presidente do Sebrae, Décio Lima, entrou ali. Oi, presidente. Décio! O blumenauense Décio Lima, tá? Os seus faladores. Meu governador. Ô, Marcos, essa questão, né, voltando ao ataque, a gente percebe os números, né, de ataques como esse, como cresceram, como a gente... É estatística, né? Então a gente tem que analisar esses números e ter um pouquinho de sensibilidade e perceber que alguma coisa motivou esse aumento. Então, quando a gente fala que nos últimos anos, né, a gente tem quase mais da metade do total
acontecendo nesses últimos anos? O que mudou nesses últimos anos? O que está sendo dito que não era dito antes? O que está sendo ofertado que não era ofertado antes? Qual que é o debate que antes a gente não tinha e que hoje tem? Por exemplo, eu tenho memória de quando eu era pequena, a minha mãe não deixava a gente brincar com arminha. Ela não deixava, só isso aí não é brinquedo de criança. Então ela nunca deu, ela nunca deixou a gente ter. A gente não brincava nem de mentirinha. Isso não acontecia aqui dentro de casa. Por óbvio, claro. Não é 100% de garantia, mas com toda certeza isso fez com que a gente tivesse um distanciamento, né? Sobre esse universo. O que não impede alguém de ter, ou possivelmente, mas a gente diminui drasticamente as estatísticas, né? Dessa interação para com a arma. Então, é isso. E aí é um comportamento que a gente tem. Igual a campanha do cigarro. Há quantos anos atrás era normal fumar em lugares fechados, etc. E foi indo. Hoje, para a gente encontrar um lugar que é possível fumar é muito difícil. E as pessoas acabaram, né, diminuindo esse vício. Uhum. E aí, olhando para a política como um todo, voltando para o assunto, eleições ou a ficar revigorado com esse novo ar político que está no país, o Tarcísio coloca mais uma dúvida. Com o ressurgimento do campo progressista em Santa Catarina, precisa obrigatoriamente do PT ou PSB, ou o PSOL pode reiniciar esse espaço contra o atraso? Eu diria o seguinte, necessariamente tem que ter um único partido, ou será que a gente consegue fazer umas frentes amplas a ponto de entender quais são os locais e você acredita que essa, bota aspas, tá? A prepotência dos partidos grandes não consigam entender que os pequenos também podem, em algum momento, organizar essa disputa? Olha, é um assunto muito complexo e nem é por esse lado de questão de pretensão, de partido grande ou partido pequeno. Essa união ela já aconteceu e a gente viveu ela em 2022. Só foi possível a gente chegar no segundo turno porque houve essa grande frente, né, de partidos progressistas que quiseram apostar num projeto. Então, essa união ela já aconteceu e ela é possível. Que bom que todo mundo entendeu que é cada um dando a mão para o outro, que a gente vai conseguir colocar o nosso projeto na rua. Beleza, já tivemos a nossa vitória, colocamos o nosso nome na história pela primeira vez em Santa Catarina. Um projeto progressista vai para o segundo turno. Ponto. Como manter isso para as próximas eleições? Esse é o desafio, né? E aí a gente tem que trabalhar as vaidades, a gente tem que trabalhar várias coisas, mas a gente não pode, por exemplo, não olhar para os tamanhos, olhar para os feitos, né? Para a contribuição que cada partido ou candidato já prestou. Então, eu acho que realmente tem que ter esse equilíbrio. É uma discussão que tem que ser feita à exaustão. Mas eu acho que é super possível, já aconteceu. Bia, a gente está chegando no final e é interessante porque o Insta me dá essa possibilidade de ser uma conversa relativamente curta, mas ao mesmo tempo a gente consegue, em poucos tempo, tratar de muita coisa ao mesmo tempo. Levando isso em consideração, qual é o futuro político da Bia Vargas? A pergunta de $1 milhão. Eu tinha que perguntar. Marcos, assim. Eu vou te ajudar na pergunta. Você se enxerga no pleito de 24? Você se enxerga no pleito de 24 ou você vai ficar? Você se coloca de fora organizando o meio-campo de geral? Isso depende de muita coisa, depende de N situações. Então, é uma pergunta hoje difícil de se fazer, porque desde o momento que eu me coloquei para a política, foi para defender algumas ideias e alguns projetos. Esse é o meu objetivo número 1. Nunca foi numa pretensão de
de cargos, de aparecer, nem nada disso. Sempre foi na defesa de projetos. Então, eu preciso ter um projeto para defender. Se eu for útil e necessária para esse projeto, contem comigo. Se for dispensável, tudo bem. Ou eu perceber que há alguma outra intenção por trás disso, eu não vou me colocar à disposição. Por quê? Essa última eleição, eu consegui criar um capital que eu preciso preservar. Né? Então, as pessoas confiaram em mim, acreditaram em mim e no que eu represento. Então, eu tenho que manter isso vivo de alguma maneira e cuidar. Né? Eu tenho que cuidar. Então, eu não posso participar de uma eleição por participar e nem para satisfazer outros anseios que não sejam o do povo. Né? Então, esse é o principal objetivo. Onde que vai ser, como que vai ser, para o que vai ser, eu não consigo te responder agora, porque a gente precisa de muitas coisas aí para que essa constelação se feche. Olha, já tem uma galera fazendo a campanha Bia em Blumenau. Bia futura prefeita de Blumenau. Rapaziada, não dá ideia. Não dá ideia. Não dá Não dá ideia. ideia, porque, olha, vai ser interessante. O Tarcísio escreveu um texto esses dias atrás aí dizendo, podemos ver um preto na prefeitura. Pode ser uma preta também. Tudo é possível. Tudo é possível. Apesar de, como blumenauense que sou, né? O povo daqui é meio requenguela com quem é de fora, assim, sabe? Bairrista, né? É bairrista. Nós bairrista. Todo lugar é normal. Nós é bairrista. Eu digo nós, porque eu me considero blumenauense, sim. Teve uma polêmica esses tempos atrás de que os alemão de Blumenau acham que é alemão, e os alemães da Alemanha começaram a rir disso, né? E a grande máxima na Alemanha é: para você se tornar um alemão da Alemanha, é apenas querer e se sentir. Isso é básico e é o que precisa para isso. Levando isso em consideração, eu me acho um blumenauense de fato. E aí o Tarcísio fala que apanhou muito por esse texto. Claro, tu vai falar que vai ter um preto na prefeitura de Blumenau e um trans na Câmara de Vereadores? Você tá maluco, querido? Não agora, mas em 24 é possível. Fica tranquilo, calma. Tudo ao seu tempo, calma. Não é agora. Tudo ao seu tempo, tudo ao seu tempo. O tempo é rei, como já diz a música. Bia, para fechar, eu queria perguntar para Bia Vargas, para Beatriz. É Beatriz, né? Pois é, eu queria perguntar para Beatriz. Qual é o seu sentimento? Qual é a tua ânsia para o futuro? Pergunta difícil. Profundo. Profundo. A minha ânsia para o futuro, vamos lá, é que a gente consiga se ter a liberdade e a disposição para expor a nossa opinião, a nossa posição, e não ser encarada como inimigo para aqueles que não compactuam, né? Que não dividem da mesma ideia. Que a gente consiga ter em Santa Catarina, principalmente, não só números positivos de negócios e empresas, mas que a gente também tenha uma diminuição da violência, que a gente tenha bons números de pessoas estudando, que a gente não tenha esses números tão negativos dentro de um estado que tem tanta possibilidade, que tem tanta riqueza. A minha expectativa para o futuro é que Santa Catarina consiga ser mais acolhedora para os que aqui estão, não só para os turistas, mas para os que aqui vivem, para que Santa Catarina seja uma terra acolhedora em todos os seus ambientes para os catarinenses, não só para os turistas, né? A gente recebe muito bem os turistas, é um destino muito disputado dentro do país, mas é um ambiente hostil para algumas figuras em determinadas áreas. Que a gente aprenda, assim como os alemães da Alemanha, que basta querer ser para se tornar. Ô, coisa linda! Bia, cara, que massa, foi muito legal. Obrigado mesmo pela oportunidade de trocar essa ideia. Saudade de tomar um café contigo, porque a gente
Por mais que os faladores digam, a gente não conseguiu tomar nenhuma cerveja, nenhum vinho durante a campanha. Eu achei um absurdo. Nada. Campanha sem tomar um trago não é campanha. Eu tenho meu protesto em relação a isso. Mas muito obrigado a isso. Teremos uma oportunidade de poder conversar sem ser política, mas não vai ter jeito, sempre cai na política. Mas obrigado mesmo por você ter aceitado o nosso convite para trocar essa ideia. Eu que agradeço o convite, o espaço. Mando um beijo para Blumenau. Espero voltar em breve. Que não seja para campanha, mas para passear, para aproveitar a cidade. E a gente se vê daqui a pouco. Daqui a pouco vai ter umas festas boas. Eu vou te chamar para as festas boas. Tá não bom. vou botar traje típico em ti. Ou vou, não sei. Ou sim. Fica aí a pergunta. Mas, gente, quinta-feira que vem tem resenha de preto. Ô, deputado, meu prefeito, meu governador, eu vou pegar o senhor pelo pé. O senhor vai ter que vir no resenha trocar uma ideia comigo, viu? Espera. Beijo, gente. Obrigado. Quinta-feira que vem tem mais resenha de preto. E o Bolsonaro vai nos ajudar com muita resenha, velho. Ele vai ajudar. Não adianta ele chorar e dizer que a eleição acabou para deixar ele em paz, porque foram 4 anos, tá? 4 anos aturando. Então é o seguinte, querido. Vai ter que nos engolir também. Aprende a fazer oposição, tá? Beijo na cura, como os macumbeiros diz. Beijo na alma, axé para quem é de axé, amém para quem é de amém. Beijo, tchau. Tchau, tchau, gente. Valeu. Beijo, Léo.